Se você teve contato já com o Antigo Testamento, talvez você tenha lido algumas histórias que te estranharam, de guerras, de mortes e destruição. Parece até que não faz tanto sentido ou não conecta tanto com os ensinamentos de Jesus de paz, de amor lá do Novo Testamento. Mas, se você for pensar, a única Bíblia que Jesus tinha era exatamente o Antigo Testamento. Eram essas as escrituras que ele estudava, citava e também incentivava o estudo. Então, como será que acontece isso, essa conexão dos livros ali, dos primeiros livros da Bíblia e depois com os ensinamentos de Jesus? Se você quer saber um pouquinho sobre isso, senta em volta da nossa fogueira. O primeiro ponto para se ter em mente quando a gente lê essas histórias é que a Bíblia relata elas como elas aconteceram. Então, era um período de muito mais guerras. Às vezes, coisas que são muito estranhas para a gente eram mais usuais naquele momento da história. Então, os conflitos não eram resolvidos, às vezes, de maneira diplomática ou até comercial. Hoje a gente tem tanta relação comercial com outros povos, com outros países. Isso diminuiu muito o número de guerras ao longo da história. Mas é claro que aquele momento era um momento que sim, aconteciam muitas guerras, muitas buscas territoriais. E a Bíblia, como eu falei, descreve as coisas como elas estavam acontecendo. Muitas vezes houveram também a defesa do próprio Estado. Se tem um povo te invadindo, tem um povo fazendo mal para você, você vai se defender, obviamente. Mas outro ponto que também é interessante pensar é que nem tudo que aconteceu, nem tudo que as pessoas fizeram ali no Antigo Testamento eram ordens de Deus. Então, mesmo pessoas de dentro do povo de Deus cometiam erros e poderiam fazer coisas que estão descritas ali na Bíblia, mas que não foi ordem de Deus. Então a gente lê e acha estranho. Nossa, como que tal pessoa fez isso? Que história estranha. Mas foi porque ela cometeu alguma coisa errada e está descrito ali. E às vezes a Bíblia não fala assim, aconteceu isso, mas isso está errado, viu, gente? Não faça. Não, a Bíblia simplesmente vai relatando a história. Conforme você lê toda ela, conforme você lê a parte dos mandamentos, a parte em que Deus passa a sua vontade ali, você já chega na conclusão que aquilo estava errado. Até porque lá na frente vai ter consequências ruins, etc. Mas está relatado ali como aconteceu a história. Inclusive, isso dá uma grande veracidade e legitimidade à história bíblica. Porque imagine que você está inventando aqui um livro que você vai escrever sobre a história de um povo, de uma religião, e você quer convencer as outras pessoas a se unirem a essa religião e a esse povo. Você ia contar as coisas ruins que aconteceram, ou os podres? Não, você ia tentar levantar aquela história e colocar todos os feitos que foram feitos para convencer as pessoas. Mas não é isso que a Bíblia relata. Pelo contrário, ela foca inclusive muito nos erros que as pessoas foram fazendo, mais até do que nos acertos, exatamente para mostrar as consequências ruins que acontecem quando você escolhe fazer algo diferente do que Deus pede. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente vai ler essas histórias da Bíblia. Mas também tem sim os momentos em que Deus ou destrói ou pede para o seu povo destruir. E esses acho que são os pontos que ficam mais intrigantes quando a gente lê a Bíblia. Parece que não faz sentido um Deus de amor, um Deus que criou o ser humano, pedir para esse ser humano ser destruído ou destruir esse ser humano. Então, eu vou focar principalmente em um aspecto ali dessa história que eu acho que traz um pouquinho mais de entendimento no porquê que essas coisas aconteceram. É claro que eu não estou aqui para dizer o porquê que Deus fez algo ou deixou de fazer, mas ele dá muitas dicas ali através da sua palavra e que eu gostaria de trazer aqui para você. Então, tudo começa quando Deus conversa ali com Abraão e chama ele para ser a cabeça do seu povo. Então, ele estava morando numa cidade chamada Ur, que hoje vai ser mais ou menos ali na região do Iraque, e fala para ele se deslocar, para ele sair ali com a sua família,
para uma região chamada Canaã, que hoje é onde nós conhecemos ali Israel e aquela região. E Deus promete que da sua descendência, ou seja, dos filhos e filhos dos filhos de Abraão, é que ele formaria o seu povo. Só que quando Abraão chega lá em Canaã, Canaã já estava habitada, já tinham pessoas ali naquele momento. E daí Abraão pergunta, mas como que vai ser isso? Quando que vai acontecer isso? E daí Deus fala, vão se passar 400 anos e vão se passar 4 gerações até que isso aconteça, até que os seus descendentes dominem essa terra. Porque ainda não se completou a iniquidade desses povos. E aí a gente tem a nossa primeira dica do que estava acontecendo ali. Como assim? Ainda não se completou a iniquidade desses povos? Parecia que Deus estava dando uma chance ou estava dando um tempo para aqueles povos. Bem, vamos entender quem eram esses povos, afinal, quem eram os povos ali que habitavam em Canaã, os cananitas, e o que eles faziam para entender o que Deus quis dizer quando ele falou dessa iniquidade dos povos ali. Então, primeiro, as práticas religiosas desse povo. A gente vê relatado muito ali na Bíblia, talvez se você já leu alguns livros, você vai ouvir sobre alguns deuses que esses povos adoravam. Entre eles está Moloque, Baal e Aserá. Então, como é que era a religião ou esses cultos aos deuses? Eles eram politeístas, né? Ou seja, adoravam vários deuses. E como é que era a adoração feita ali a Moloque, por exemplo? Eles queimavam crianças vivas. Então imagina que você pegava o seu próprio filho e para fazer a adoração desse deus, você colocava ali dentro de uma estátua do deus Moloque e abaixo da estátua tinha uma fogueira. E eles queimavam seus próprios filhos vivos. Então a Bíblia fala muito contra isso e Deus dizendo que de maneira nenhuma isso poderia acontecer. Mas acontecia porque era uma prática ali comum e aceita dentro desses povos ali de Canaã. Um outro deus que era muito comum, que era o deus Baal, tem algumas versões que diz que na verdade era um conjunto de deuses. Ele era como se fosse o deus do clima, o deus do sol. Então você vai ver isso em várias mitologias em que existe a figura do deus sol, do clima, uma figura mais masculina, e depois existe o seu contraponto feminino da lua e da fertilidade, e não era diferente aqui, porque aquelas nações naquele momento eram também agrícolas. Então o que eles, qual que era a realidade, o cotidiano deles? Era o cotidiano agrícola. E o que influencia? É o clima, é o sol, é a lua, é a fertilidade da terra. Então os deuses acabam se parecendo muito com esses aspectos, esses elementos naturais. E aqui não era diferente. Então Baal ele era adorado assim nesse sentido como um deus do clima, um deus do sol. E como que era o culto a ele? Nós vemos um episódio dos adoradores de Baal e Elias. Então o profeta de Deus ali, né? Ele desafia os adoradores de Baal e para mostrar que eles não tinham poder, que o Deus dele não tinha poder. E o que esses adoradores começam a fazer quando o Deus deles não os responde? Eles começam a se autoflagelar. Então eles se cortam, eles gritam, eles pulam. Então ali você consegue ver que fazia parte da cerimônia deles, dos sacerdotes, o autoflagelo, para conseguir algo daquele Deus através de cortes e de se machucar mesmo. Mas como pior aspecto dessa adoração também estavam o sacrifício de crianças. Então era algo, infelizmente, naquela época, que era comum dentro das religiões o sacrifício humano. E não era diferente aqui. E talvez era a coisa que Deus mais detestava que os povos pagãos, os povos que não seguiam a ele faziam. Era exatamente o sacrifício humano. E, por último, a outra deusa aqui que era muito comum dentro desses povos era a Aserá. Então, como ela era a deusa da fertilidade, existiam ali nos templos dela pessoas, homens e mulheres que trabalhavam como prostitutos cultuais.
E aí você pode imaginar o que acontecia, né? Então a pessoa ia lá no templo para adorar e se deitavam ali com aqueles sacerdotes. E através de orgias, eram os cultos dessa deusa. Outros aspectos da religião desses povos era a necromancia, ou seja, a consulta dos mortos, e também a feitiçaria. Então, se esse era o nível do aspecto religioso desses povos, como que era o resto do cotidiano, né? A Bíblia também menciona umas outras coisas que aconteciam. A Bíblia fala muito de balanças desonestas, que Deus odeia balanças desonestas. E o que quer dizer isso? O povo cananita, o cananeu, ele é visto hoje talvez como os fenícios. Então, se você estudou esse povo aí na tua aula de história, talvez você lembre que eles faziam muito comércio. Então, a gente pode inferir que essas balanças desonestas querem dizer que eles eram desonestos, eles eram corruptos dentro das suas transações comerciais. E por último, outro aspecto desse povo que eu queria colocar era que eles tinham todo tipo de imoralidade sexual. Então, quando o povo entra depois lá em Canaã, Deus dá uma série de regras, falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nem isso ou outro aqui. Porque os povos que estavam morando aqui antes faziam isso. E aquilo era abominável, contaminou a terra. Então, as coisas que são citadas ali, da imoralidade que existia naquela terra, eram das mais abomináveis. Então, desde relações com animais, pais com filhos, um aspecto forçado também dessas relações. Nós temos, por exemplo, uma história de Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade que foi destruída também por ordem de Deus, antes aí, desse período da entrada do povo de Canaã. E alguns anjos vão conversar com Ló, que era ainda uma pessoa ali que estava morando em Sodoma e Gomorra, e ele seria retirado dessa cidade. E nessa história conta a Bíblia que os moradores da cidade acharam os anjos bonitos, não reconheceram que eram anjos, e tentaram ficar com eles à força. Então, olha o nível de depravação que essas cidades tinham, a ponto de um grupo de homens ver um outro homem que eles gostaram, acharam bonito e queriam pegar ele à força. O que acontecia com uma mulher nessa sociedade? O que acontecia com uma criança nessa sociedade? Então, eram coisas, assim, das piores que podem existir, do pior que você pode imaginar. Então, às vezes a gente vê certas injustiças acontecendo aqui na nossa sociedade e a gente pensa, mas cadê Deus? Por que Deus não faz nada? Ou a gente quer que seja feita a justiça para casos horríveis, às vezes de alguns que ficam até famosos, de um pai que mata um filho, e você quer que aconteça alguma coisa, você quer uma justiça. Mas o que acontece quando uma nação inteira está fazendo isso e ninguém acha errado? Ninguém acha assim que essa pessoa fez errado e que ela tem que ser punida, como hoje a gente entende na nossa sociedade. Se uma nação inteira está fazendo algo e isso chega até os céus e Deus traz a justiça. E foi exatamente o que aconteceu aqui com vários povos da antiguidade. Eles estavam a tal ponto depravados e fazendo coisas terríveis que Deus teve que intervir. Intervir até para salvar muitas e muitas pessoas que viriam depois deles. Então, apesar de essas pessoas terem sido destruídas, quantas pessoas foram salvas através desse ato? E até hoje, se você for analisar a nossa cultura, os nossos valores, nós dizemos muito que nós estamos, principalmente aqui no Ocidente, baseados nos valores judaicos cristãos. Por que isso? Por que alguns valores prevaleceram? Provavelmente, em parte, porque outros valores aqui foram sendo destruídos ao longo da história. Imagine se hoje nós tivéssemos nem que fosse resquícios dos valores desses povos. Então, entendendo um pouquinho o que eram esses povos, o que estava acontecendo naquele momento, que Deus trouxe juízo, sim, através ali do seu povo, do povo de Deus, e também algumas vezes ele próprio performou o juízo através de
atos sobrenaturais, nós entendemos e começamos a entender isso realmente como um ato de justiça divino que deveria acontecer. Mas um ponto muito importante para fechar essa ideia aqui é que a Bíblia fala também que Deus não se agrada da destruição do ímpio. Ou seja, essa pessoa que estava fazendo essas coisas das mais terríveis que um ser humano pode chegar a fazer, ela também foi criada à imagem de Deus. Então Deus não quer destruir, não quer acabar com aquela pessoa. Mas ele quer sim destruir o ato dela, o que ela está fazendo, essa iniquidade que chega a um ponto de influenciar outras pessoas. Agora não é mais só ela que está se prejudicando, mas todo mundo em volta, a sua família, a sociedade como um todo. Então algo tem que ser feito. E a gente pode ver que Deus deu chance para todos esses povos. Então, inicialmente, ali essa história que eu falei, em que Deus aparece para Abraão e fala: ainda não se completou a iniquidade deles. Então eu ainda vou dar mais chance, porque ainda existe talvez alguém, talvez exista uma pessoa ali que seja boa. Inclusive, na destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão conversa com Deus e fala: mas e se tiver 50 pessoas boas ali? Deus fala: eu não vou destruir. Mas e se tiver 40, se tiver 30? Até que ele chega, e se tiver 10 pessoas justas dentro de uma cidade inteira? Deus fala: eu não vou destruir. Se tiver 10 pessoas, eu não vou destruir. Então o que dá a entender? Não tinha ninguém ali que fizesse qualquer coisa boa. Era uma sociedade que chegou até o ponto que não tinha mais volta. Mas foi dada a oportunidade. Nós vemos também na história do dilúvio, que foi uma outra história ali do Antigo Testamento, em que Deus destruiu a humanidade e só ficou uma família, que foi a família de Noé. Mas durante os anos que precederam o dilúvio, Noé ficou pregando para aquelas pessoas. E a arca em que ele e a sua família se salvaram estava aberta para qualquer um entrar. Então ele pregava por décadas e construía a arca e falava: olha, mudem o procedimento de vocês, está muito errado o que vocês estão fazendo. E quem quiser se salvar, quem acreditar nisso que eu estou falando, está aqui a arca, pode entrar. Então você veja que qualquer pessoa poderia ter se salvado. Porém, aquela iniquidade, aquelas coisas terríveis que estavam acontecendo, teriam que ser destruídas. E se a pessoa escolher ficar naquilo, ela iria junto, infelizmente. Mas sempre existia a saída. Nós temos uma outra história também, que foi a história de Nínive. Era uma cidade que também estava numa iniquidade tal que Deus estava a ponto, mais uma vez, de destruir. Só que Deus manda antes um profeta ser um servo, que foi Jonas. E ele anuncia a mensagem de Deus para aquela pessoa e ali acontece alguma coisa diferente. As pessoas, principalmente o líder daquele local, aceita aquela mensagem, se arrepende e manda fazer com que todo mundo também mude o seu procedimento. E a cidade toda se arrepende. E o que acontece? Deus não destrói aquela cidade. Porque Deus tem misericórdia, Ele quer que todos se salvem, Ele não quer destruir o ímpio, mas Ele precisa trazer justiça à terra. E acontece que se a pessoa, infelizmente, quiser se apegar nessa injustiça, nessa iniquidade, ela vai acabar indo junto com essa destruição que vai acontecer. E com certeza a Bíblia não relata cada coisinha que aconteceu ao longo da história, ao longo ali da história do povo de Deus. Mas com certeza existiram muito mais fatos em que Deus levou misericórdia, levou a mensagem dele para outros povos antes de tomar uma medida mais drástica, para tentar fazer com que eles mudassem o seu procedimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, um assunto difícil de falar. Eu sei que às vezes as pessoas até preferem não ler o Antigo Testamento porque é difícil de entender realmente por que certas coisas acontecem. Mas talvez com esse panorama aqui a gente consegue compreender um pouquinho melhor algumas das ações de Deus ali nos primeiros livros da Bíblia. Então, até a próxima. Se vocês estão gostando desse conteúdo, segue a gente no canal também, dá um like no vídeo para ajudar essa mensagem a se propagar. Tchau, tchau e até a próxima. Se
você está gostando do conteúdo que a gente está falando aqui, quer entender um pouco melhor sobre a Bíblia, clica no link que a gente vai deixar sempre aqui embaixo para que você possa receber estudos.